Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, voto dos mortos. Um falso problema que assombra o clima de fraude eleitoral. Álvaro Sobrinho, acusado por fraude milionária ao BES Angola, por roubar 6 bilhões e 800 milhões de dólar. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, maninho. E a família? Segundo chama aqui o site, né? E a Lilo Pasta News, é isto mesmo, né? Voto dos mortos em Angola. Um falso problema que assombra o clima de fraude eleitoral, né, em Angola, por Luiz de Castro, né? Enquanto promotor do exercício de cidadania, não devo ficar indiferente à polêmica sobre o voto dos mortos que viralizou nas redes sociais na sequência da mensagem que está a ser propagada a morto também irá votar no dia 24 de agosto. De forma pragmática, percebe-se a partir daqui estamos diante de um não assunto, mas que está a ser amplamente reivindicado de forma exacerbada na praça pública. Porém, é verdade que a narrativa da fraude só ganha corpo porque o processo eleitoral começou com vícios que colocaram em causa a transparência. A partir da eleição do presidente da CNE, o fato da lei orgânica das eleições gerais não ter sido aprovada por consenso, como pretendiam todas as bancadas, bem como a escolha da Indra. Ainda assim, numa altura que se registra a contagem regressiva para a realização do pleito, não devemos embarcar nesse clima de especulação e suspeição de fraude eleitoral com base no voto dos mortos, sob pena de estimular um elevado índice de abstenção às urnas. O registro eleitoral é feito pelo dever do ofício, realizado pelo Ministério da Administração do Território, que é o MAT, em colaboração com o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, o MINJUD, né? Assim sendo, os cidadãos maiores de 18 anos que tenham bilhete de identidade atualizado são convertidos automaticamente para a base de dados, né, de cidadãos eleitores. Contudo, o procedimento seria o MINJUD suprimir no registro eleitoral oficioso os dados das pessoas falecidas ou em situação de inelegibilidade, como o caso, né, por exemplo, por razões de cometimentos de crimes, para produzir os cadernos eleitorais. Vale lembrar, ao menos aos manos atentos, que recentemente o ministro da Administração do Território, Marcelo Lopes, disse à imprensa que são dados provisórios, porque nós estamos ainda em fase de tratamento da própria base de dados, sendo que o número provisório sofrerá uma redução significativa com a retirada dos cidadãos falecidos e com direitos políticos e civis suspenso. Nas vestes do ativista, temos a obrigação moral de lembrar que a exclusão destes dois segmentos sociais na base de dados estará sob tutela do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Ou seja, estamos diante de um não assunto de domínio público, que não se trata de uma base de dados final, tendo em conta que na elaboração dos cadernos eleitorais poderão ser adquiridos ou dirimidos esses gafes. Entretanto, caso venha a prevalecer tais galhas, né, aí sim teremos elementos suficientes para protestar a fraude eleitoral. Enquanto isso, os partidos na oposição devem estar focados em proceder os credenciamentos dos delegados na lista nas mesas de votos, assim como indicar o seu mandatário que estarão nos órgãos locais da Comissão Nacional Eleitoral, visto que são os principais protagonistas na fiscalização de todos os processos de votação. De acordo com a lei eleitoral, em cada mesa de voto deve ter um caderno eleitoral e cada indivíduo só pode votar na mesa onde está subscrito. Isso significa que, mesmo que no caderno eleitoral conste o nome de um falecido, os respectivos votos não serão afetados, partindo do pressuposto que a quantidade de boletins de votos depositados na urna devem corresponder com a quantidade de descargas, boletim de voto. Deste modo, né, cai por terra a tese de morto que também irá votar, ato que nos leva a crer trata-se de um falso problema que assombra o clima da fraude eleitoral, ou seja, o voto dos mortos ainda é um não problema do ponto de vista da justiça eleitoral. Fonte, né, Lilo Pasta News, né, família? É basicamente isso.
Agora, o site na mira do crime traz aqui outra notícia também dizendo que Álvaro Sobrinho, acusado por fraude milionária ao BES Angola, por roubar mais de 6 bilhões e meio, né, de dólar. Né? Álvaro Sobrinho, acusado pelo Ministério Público Português, avança a CNN Portugal, num despacho com mais de 800 páginas, em que os procuradores do CIAP apontam ao antigo banqueiro que presidiu ao BES Angola o desvio de centenas de milhões de euros do banco para a conta por ele controlada, nomeadamente na Suíça. Sobrinho é acusado por crimes como burla agravada, abuso de confiança ou branqueamento de capitais, num esquema de recurso a testas de ferro através da concessão irregular de empréstimo entre 2009 a 2013, de um total de mais de 6 bilhões de dólares, tá a entender? É isso mesmo. O luso-angolano, recorde-se, está atualmente sujeito a uma caução de 6 milhões de euros que pagou e sem passaporte, só podendo circular no espaço de Schengen. Foram estas as medidas impostas pelo juiz Carlos Alexandre quando o Sobrinho foi interrogado em março passado. Quanto à acusação, foi proferida no final da última semana, antes da entrada de férias judiciais. Né? Também Ricardo Salgado, ex-patrão do BES, deverá conhecer hoje, né, uma nova acusação por burla do processo de aumento do capital do banco em 2014. São dois processos diferentes, mas ambos correm em termos do CIAP. Também Ricardo Salgado, ex-patrão do BES, deve conhecer as acusações, né, família? E a família, fonte CNN Portugal e o site criminal aqui, o site na mira do crime. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque estamos na notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de família continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. Até o dia do próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maneira.